Queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos mais um dia da solene novena do Sagrado Coração de Jesus, nesta querida paróquia a Ele dedicada aqui em Goianésia, Goiás. Saúdo com estima o Padre Denis, nosso pároco desta comunidade, também o vigário paroquial, os membros associados do apostolado da oração, os ministros, lideranças pastorais, pastoral da pessoa idosa, pastoral dos surdos, que estão sob a minha orientação no Regional Centro-Oeste, todos os fiéis que há tantos anos mantém viva nesta cidade a chama da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos nos aproximando da grande solenidade em que a Igreja ama, adora e se esconde no Sagrado Coração de Jesus. A cada dia da novena, a Igreja nos conduz para mais perto desse mistério insondável do amor divino. O coração de Jesus não é apenas uma imagem piedosa, é o símbolo mais profundo do amor de Deus pela humanidade. É o coração transpassado na cruz, aberto para acolher os pecadores, os sofredores, os pobres, os enfermos e todos aqueles que necessitam de misericórdia. Parabenizo o Padre Adenis pelo crucifixo tão imponente que foi colocado nesta igreja. Olhar para este crucifixo é contemplar o mistério da nossa redenção. Muito bonito. O coração de Jesus é o coração que acolhe os pecadores, os sofredores, os pobres, os enfermos, aqueles que necessitam de misericórdia. As leituras de hoje nos ajudam a compreender exatamente isso, meus irmãos. Na primeira leitura encontramos das páginas mais impressionantes do Antigo Testamento. O profeta Elias no Monte Carmelo e desafia os profetas de Baal. O povo estava dividido, tentava servir a Deus e aos ídolos ao mesmo tempo. Elias faz então uma pergunta que atravessa os séculos e chega até hoje a nós aqui nesta Assembleia Litúrgica. Até quando andareis mancando com os dois pés? 1 Reis 18, 21. É uma pergunta extremamente atual. Quantos cristãos hoje vivem divididos interiormente? Querem seguir a Cristo, mas conservam ídolos escondidos no coração. Os ídolos modernos talvez não sejam estátuas de pedra ou de barro, mas continua existindo o ídolo do dinheiro, do prazer, do orgulho, da vaidade, da busca desenfreada do poder, a indiferença religiosa, a ideologia que substitui Deus, o egoísmo que fecha o coração ao próximo. Elias reconstrói o altar do Senhor e suplica que este povo reconheça que és tu, Senhor, que convertes os seus corações. Veja que coisa bonita. O verdadeiro milagre não foi apenas o fogo que desceu do céu. O maior milagre foi a conversão dos corações. E aqui já encontramos uma ligação profunda
com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Porque o coração de Cristo, meus irmãos, continua tendo o mesmo fogo divino que deseja incendiar os corações humanos com o amor de Deus. Santa Margarida Maria Alacoque, a grande apóstola do Sagrado Coração, recebeu de Jesus a seguinte revelação: eis este coração que tanto amou os homens e que da maioria deles recebe apenas ingratidão. A grande dor do coração de Jesus não são apenas os pecados do mundo, é a falta de amor, é a indiferença, é o esquecimento de Deus. O salmo que nós cantamos responde à primeira leitura com profissão de fé maravilhosa: somente vós sois meu Senhor. Esta é a espiritualidade do Sagrado Coração. O cristão não vive dividido. Seu coração tem um único Senhor. O católico não pode dividir o seu coração com outras crenças, com seitas, com macumbaria, com feitiçaria, com curandeiros, com horóscopo, com esoterismo, com maçonaria, com tantas coisas proscritas pela igreja. O católico tem que ser sim, sim, não, não. E nós cremos nisso. Nós não podemos querer criar a nossa religião do jeito que a gente quer, mas do jeito que Deus deixou para nós. É um coração muitas vezes ignorado, o coração de Cristo. O coração do cristão tem um único Senhor, Cristo. E a gente cantava aquele canto antigo: Jesus Cristo é o Senhor. É isso mesmo, somente Ele é o Senhor. Nem o Papa é o nosso Senhor, ele é o nosso servo, que em nome de Cristo serve a igreja. Também o bispo, o padre. O Senhor é só Cristo. O coração do católico só tem uma herança: o reino de Deus. Eu não sei se aqui em Goianésia tem muitas brigas por causa de herança, porque Formosa é um lugar que eu nunca vi tantas. Nós temos inventários que há décadas caminham, os inventariantes já morreram todos e nunca terminou, por causa de briga. Muito triste isso. O coração do católico tem uma única segurança: nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso seguro de saúde, seguro de vida, tudo isso é importante, mas a nossa segurança está no Senhor. Por quê? Porque o católico de verdade, que é o cristão autêntico, ele pertence somente a Jesus Cristo e a mais nada. No Evangelho de hoje, Jesus afirma: não vim abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Toda a história da salvação encontra sua plenitude em Jesus. A gente olha lá desde o começo da Bíblia, a criação do mundo. Na vigília de Páscoa a gente escuta aquelas 9 leituras que falam da Páscoa, da revelação de Deus no Antigo Testamento. Para nós, o significado do povo judeu, do ponto de vista da revelação, terminou com Cristo. O Estado de Israel hoje não é aquele Israel que nós acreditamos no Antigo Testamento, que preparou o terreno para Cristo. Os judeus que tinham que se converter, converteram com Jesus. E ali eles ficaram para trás. Nós continuamos agora como um novo Israel, que é a igreja, novo povo de Deus, porque nós temos Cristo. As promessas feitas a Abraão, a aliança realizada por Moisés, a pregação dos profetas, a coragem de Elias, tudo converge
para Cristo. Se a gente lê o Antigo Testamento nesta ótica, a gente vai entender tudo. O Antigo Testamento é uma espécie tipológica daquilo que será o Novo Testamento. Jesus é o novo Moisés, Jesus é o novo profeta, ele realiza o novo sacrifício da nova e eterna aliança. Se no Antigo Testamento os sacerdotes judeus sacrificavam os animais, aspergiam o sangue sobre as famílias que traziam os animais para sacrificar em razão dos pecados cometidos, depois fazia o holocausto, queimava aqueles animais. Não, com Jesus, ele assumiu o lugar do animal, ele assumiu o lugar do altar, e ele é o sumo sacerdote. E estabelece o sacrifício da nova e eterna aliança, que é a Eucaristia, que é fruto do seu sagrado coração. Porque na Eucaristia nós resumimos tudo aquilo que é a Santa Igreja. E nosso Senhor revela, meus irmãos, o rosto misericordioso do Pai através do seu próprio coração. Santo Agostinho dizia: nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. Isso é das Confissões, que é um livro que eu recomendo para todos. As Confissões de Santo Agostinho, do século V. É um pouco pesado, mas a gente vai lendo, vai compreendendo. Quanta beleza para vocês catequistas, as confissões, os ministros da comunhão, os sacerdotes, os diáconos, para as famílias. É um livro extraordinário, um dos mais vendidos no mundo todo, as Confissões de Santo Agostinho. O ser humano procura felicidade em diversas direções. E Santo Agostinho confessa isso. Mas somente encontra descanso verdadeiro no coração de Cristo. Santo Agostinho dizia: eu vivia te buscando fora de mim. É a juventude de hoje. Droga, pornografia, prostituição, facções, tudo isso. Busca uma satisfação nessas coisas. Mas aquele que a juventude, que muitos pecadores buscam fora de si, está dentro de si. Porque a pessoa humana foi criada à imagem e semelhança de Deus. Todos nós, quando nascemos à sua imagem e semelhança. Mas no pecado original. Porque o pecado original tira a semelhança. A imagem fica. Pode o pior pecador morrer, ele é a imagem de Cristo, imagem de Deus. Mas pode não ter a semelhança, que é a santidade. E Santo Agostinho descobriu isso. Eu te buscava fora de mim e não sabias que estava dentro de mim. Deus está dentro de nós. A ponto de São Paulo dizer: vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? É justamente por isso que nasceu o apostolado da oração. Tem alguém aqui que é do apostolado da oração? Levanta a mão. Tem vários, os associados e membros do apostolado da oração. Essa belíssima obra da igreja, que já vai para os seus 200 anos, não é apenas uma associação de piedade. É uma verdadeira escola espiritual, o apostolado da oração. O apostolado da oração ensina a oferecer cada dia, cada sofrimento, cada trabalho, cada alegria e cada cruz ao coração de Jesus. Aquela oração, oferecimento do dia, é maravilhosa. Foi o primeiro trabalho de igreja que eu assumi, o apostolado da oração. Eu fiz minha primeira comunhão com 7 anos e foi muito bom. Hoje tem lugares que é 12 anos, foi a primeira comunhão. Nós temos essas escolas conservadoras, lá em Formosa tem uma. As crianças já com 7 anos faz a primeira comunhão. Já com 5 anos começa a confessar. Porque a criança de hoje, com 5 anos, ela já tem muito daquilo que era para ter só nos 7 anos. E quando eu fiz a primeira comunhão, com 7 anos e meio, minha mãe me colocou para fazer as 9 primeiras sextas-feiras.
Quando eu tinha 8 anos e meio, eu fiz as promessas do apostolado da oração e recebi a fita. Eu tenho uma bonita lembrança de tudo isso. O apostolado ensina a transformar a vida inteira em oração. Ensina a reparar as ofensas cometidas contra Deus. Ensina a interceder pela igreja, pelo Papa, pelos sacerdotes, pelas famílias e pelo mundo inteiro. Por isso o apostolado da oração foi chamado muitas vezes de o exército pacífico do coração de Cristo. Nesta paróquia, certamente, quantas graças já foram alcançadas por meio desta espiritualidade do amor ao divino coração. Quantas famílias foram sustentadas, quantos enfermos encontraram forças, quantos jovens descobriram sua vocação, quantos idosos aprenderam a transformar seus sofrimentos em oferta de amor. São João Eudes, um dos grandes propagadores da devoção aos corações de Jesus e Maria, dizia: o coração de Jesus é um oceano infinito de amor. Santa Teresinha do Menino Jesus via no coração de Cristo a fonte de toda confiança. São Padre Pio passava horas diante do Santíssimo Sacramento, porque sabia que ali estava o mesmo coração, vivo e a pulsar do Redentor. Meus irmãos, ao aproximar a festa do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja nos faz um convite muito concreto: reconstruir o altar interior do nosso coração. Vocês sabem a história de Santa Catarina de Siena. Não foi freira, foi uma leiga consagrada que usava hábito e que foi grande no seu tempo. Influenciou papas, reis, príncipes, homens de negócio, e era uma mulher simples. Quando ela tinha mais ou menos 6, 7 anos, ela rezava muito no oratório. A mãe quebrou as imagens, quebrou o oratório com o pai, para que ela não mais ficasse ali a rezar durante horas a fio. E como ela tinha visão de Jesus, ela perguntou para Jesus: como é que eu faço agora? Aí Jesus falou para ela: constrói dentro de você o oratório. Faz dentro de você o oratório. Adore a minha pessoa dentro de você. Foi o que ela fez. Essa mulher que nunca escreveu, mas deixou muitos livros, porque ela tinha a morte mística, ela tinha uma espécie de repouso no espírito, mergulhava no mistério de Deus, ia falando e os copistas iam escrevendo. Livros maravilhosos como o Diálogo, que é fantástico, de Santa Teresinha, de Santa Catarina de Siena. Ela fez o seu oratório interior. Que coisa bonita! Todas as nossas casas devem ter o lugar da reza, que a gente chama de oratório. Quando vocês for fazer uma casa, deixa uma capelinha, um lugar com genuflexório, um bonito crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora de um lado, São José do outro, outras imagens, via sacra pequenininha. Lugar para rezar. A família precisa ter esse lugar. Nós precisamos resgatar isso, porque as nossas casas não podem ser pagãs. Casa de católico não é casa de pagão. Casa de católico é casa de santidade. Quando você chega numa casa de católico, você deve ver um crucifixo na porta, não uma ferradura em cima da porta. Você deve ver não um bar com cachaça dentro da casa, mas ver o oratório, um oratório bonito. Toma ideia com o padre para fazer, faz uma coisa bonita, simples, poderosa, onde você e sua família rezam o terço. Numa casa católica, você não vai colocar televisão dentro do quarto do casal para tirar o sono, para ficar vendo besteira. Tem casais que usam
o televisor do quarto para assistir junto filmes pornográficos. E eu lembro de uma médica, quando eu era padre novo, que preceituava para os casais que tinham frieza sexual filmes pornográficos. Até o dia que eu chamei a atenção dela. E foi uma discussão longa até eu fazer que ela compreendesse que aquilo era uma impureza, que era um pecado. Ela era católica, mas feminista. Não sabia o que é ser realmente católico. O feminismo estraga muito as famílias. Quando cheguei aqui, já várias moças bonitas, prendadas, que ainda não são casadas, que eu já conheci há muito tempo, que diz que não acha homem para casar. E está difícil, porque o feminismo atacou mais quem? Os homens. O feminismo acabou com a masculinidade dos homens, infelizmente. Então a gente precisa romper isso com oração, rezar profundamente, não desanimar, nunca desanimar. Meus queridos irmãos, o profeta Elias, no Monte Carmelo, lançou um desafio contra os deuses de Baal, e ele foi vencido. E o que ele exige? Retire os ídolos, renova a fé, volta à oração, aproxima-se da confissão, valoriza a Eucaristia, rezar em família, confiar na misericórdia divina. Esse é o perfil do lar católico, do lar que as pessoas, ao entrar dentro, entendem que Cristo está ali. Lá em Formosa, quando cheguei, tem um grupo de mulheres conservadoras, católicas, que deixaram suas atividades para cuidar da família, cuidar dos filhos. Minha diocese, eu tenho famílias até com 14 filhos. Eu acompanho um grupo agora de quase 30 casais jovens, muitos deles eu assisti o casamento. Jovens, uns já com 3, 4, 5, 6 filhos, e cria tudo. E a mãe cuidando, formando. Para que as famílias numerosas? Para que nós possamos curar o coração da nossa pátria, curar o coração da nossa igreja. Por que nós não temos vocações sacerdotais? Porque as famílias não têm filhos. É 1, 2 filhos. Eu não quero ter filhos porque é muito difícil. Gente, quem diz que a vida cristã é fácil? Não é. A vida cristã é dureza, é cruz, é amor. Outro dia eu fui fazer a celebração do noivado da filha mais velha de um casal com 12 filhos em Planaltina. A gente deu a bênção do namoro. Tem uma filha que é igual você, também cadeirante, e é muito feliz, igual você é feliz, né? De tanto tempo que a gente já se conhece. E todos cuidando. Aquela casa simples, é um pessoal pobre, mas feliz. Agora 2 meninos vão entrar para o seminário e 2 para o convento. Por que não tem padres? As famílias não têm filhos. Porque filhos é difícil, vai atrapalhar minhas férias, vai atrapalhar meus passeios. Crescei e multiplicai-vos. Tem muito lugar para a gente. Aí o pessoal reclama, porque o islamismo está crescendo muito. Claro, porque o islamismo, a média por mulher no mundo, é 8,8 filhos. Eles já são 2 milhões aqui no Brasil, e 2050 eles já querem ser 30 milhões. Claro, como está na Europa, já tomaram a França, já tomaram a Inglaterra, está tomando outros países, a Alemanha, porque eles não têm filhos. Você anda nos trens na Europa, você não vê uma criança. Você vê as mulheres muçulmanas puxando 3, 4 aqui embaixo, um aqui no braço, que tanto de filho. E nós católicos no feminismo. Mulher não pode ter filho, mulher, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Mulher não é para cuidar de homem, não é para cuidar do marido. E lá em Formosa, um grupo de mulheres ensinam as mulheres que querem a organizar a casa de forma católica.
a organizar a vida de forma católica, como a mãe educa os filhos. Porque tem a escola, mas você tem que educar, fazer uma educação complementar em casa. Filtrar os materiais escolares. Ano passado mesmo eu recebi material escolar de colégios católicos da minha diocese, que tinha coisa horrorosa, o ensino, que é a macumba, que tudo que é cultos afro-brasileiros, a igreja católica, tudo é a mesma coisa. Você pode ir em tudo. Não, não é assim. A gente respeita todas as religiões, todas. Mas nós cremos que a nossa igreja deixada por Cristo, ela tem o suficiente para que nós possamos alcançar o céu. O Sagrado Coração de Jesus não nos dá uma devoção do passado. Ah, porque o apostolado da oração é uma coisa antiga, não tem mais sentido. Eu tenho visto em muitas paróquias por onde eu passo que os jovens estão assumindo o apostolado da oração, a coisa mais linda. Porque é uma necessidade nossa, gente, pensar no coração de Cristo. É pensar em algo muito próximo de nós. Nós temos um coração. O Senhor Jesus também tem um coração para nos acolher, para nos amar. No mundo marcado pela violência, pela solidão, pela ansiedade, pela falta de sentido da vida, o coração de Cristo continua sendo o refúgio seguro para as almas. Às vezes a gente encontra os padres com as unhas roídas. Ansiedade. Quantos de vocês aqui roem as unhas? Ansiedade. Não é capaz de encontrar um equilíbrio, de aceitar o sofrimento, de aceitar a perda. Depressão, meu Deus do céu, quando você chama para orar na igreja, quem está com depressão enche a frente do altar. Gente, a depressão é uma doença do orgulho. A gente não aceita as perdas. A gente não aceita os sofrimentos. Certa vez atendendo uma mulher muito sofrida porque tinha sido abusada pelo tio e pelo primo na infância. E ela vivia em depressão. E depois de um longo período de oração, de encontros, intimidade com Deus, seminário de vida no Espírito, ela na cura interior perdoou o tio e o primo. E ela sarou. Depressão está muito ligada ao perdão. Aceitar. Aí eu quebrei economicamente. Começa de novo. Começa novamente. Ah, minha mulher me deixou. Não, mas sua mulher não é Deus. A prioridade da sua vida é Deus. Eu tenho falado isso muito para o pessoal que trabalha com plantações, o agronegócio. Muito sofrimento, muita dificuldade. Empresas maravilhosas quebrando, dispensando 100, 200 funcionários, porque não dá conta de ir adiante. Por causa de um país onde o juro é a norma. Toda semana tem um juro novo, tem um imposto novo. É o país que tem os maiores impostos do mundo, é o Brasil. Isso tira a paz das pessoas. O comerciante não dá conta de prosperar. Não sobra. Você não dá conta de manter a empresa. A empresa vai comendo a si mesma através dos impostos. Eu acho um absurdo. Uma pessoa que recebe aí 5, 6 mil de aposentadoria tem que dar 27,7% para o governo. Eu não sei onde esse governo coloca tanto dinheiro. Porque é tanto dinheiro que entra. Você compra uma caixa de fósforo, você está pagando imposto. E o imposto não chega na saúde, não chega na segurança. Nós estamos aí com um quarto da população do Brasil na mão do terrorismo, do narcotráfico. Muito triste. Isso traz depressão. Eu escutava uma mãe que perdeu 3 filhos para a facção no Rio de Janeiro. O sofrimento daquela mãe. Eu criei meus filhos para ser alguém na vida. Perdi os 3 meninos por narcotráfico e o tráfico agora elegeu
que a minha filha, quando crescer, tem que ser mulher do traficante. Na comunidade. Triste. Por isso, meus irmãos, terminemos essa meditação com uma das mais belas promessas atribuídas ao Sagrado Coração de Jesus, revelado a Santa Margarida Maria no século 17 e 18. Darei a todos os devotos do meu coração todas as graças necessárias ao seu estado de vida. Casamento, ordem, sacramento da ordem, os religiosos, os que consagram, quem ama, quem tem devoção ao Sagrado Coração de Jesus, seja qual o seu estado de vida, o Senhor vai te abençoar. Que esta querida paróquia Sagrado Coração de Jesus de Goianésia continue sendo uma fonte de bênção para esta cidade, como tem sido. Igreja cheia, movimentos e mais movimentos, uma paróquia que vai gerando outras paróquias, e que o apostolado da oração continue formando homens e mulheres de muita fé, e que o Padre ADM e seus vigários paroquiais, fortalecido em seu ministério sacerdotal, leve adiante essa grande missão do seu pastoreio, juntamente com seus vigários. E que todos nós aqui presentes possamos repetir com o povo reunido no Monte Carvalho: é o Senhor que é Deus, todos. É o Senhor que é Deus. É o Senhor que é Deus. Amém. Imaculado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus, assim seja. Amém. Tem preces? Segura aqui até o menino buscar, meu filho.